Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, você é aluno, você é aluna do terceiro ano do ensino médio. Eu trago para você a correção das questões de 33 a 38 da avaliação diagnóstica de matemática do terceiro ano do ensino médio. E os temas abordados serão os seguintes: geometria espacial, função, semelhança de triângulos, combinação simples e função exponencial. No caso aqui a gente tem função do primeiro grau e aqui função exponencial. Começando aqui com uma questão muito bacana, que diz o seguinte: observe o sólido geométrico abaixo. Qual é a planificação desse sólido? Então vamos usar aí a imaginação. Geometria espacial é um tema muito legal. Geometria espacial, vem que o tema é legal. Geometria espacial, vem que o tema é legal. Veja que aqui nós temos um cilindro. No cilindro a gente tem aqui a tampa e o fundo, né? A base inferior, base superior. E o ao redor aqui é um retângulo. Esse aqui poderia ser a lateral, a área lateral. Esse aqui poderia ser a área lateral. Esse aqui poderia, esse aqui poderia. Esse não poderia. Por quê? Porque o entorno aqui, a circunferência é 2 vezes π vezes raio, 2πr, ou seja, 2 vezes 3,14, que dá 6,28, vezes o raio. Então, na verdade, vai dar mais de 6 vezes o raio. E olha que esse aqui só dá 2 vezes o raio, porque é o mesmo tamanho do diâmetro. Então, letra B, dançou. Outra que dançou foi a letra A. Por quê? Porque tá parecendo um caminhãozinho de brinquedo de criança, né? Mas, na verdade, dançou pelo seguinte: as duas bases estão do mesmo lado, e aqui tem uma de um lado e outra do outro. Obviamente, elas têm que estar separadas, né? Então, tá fora. Esse aqui tá fora porque só tem um, né? Só tem um disco. Esse aqui porque tem um disco que tá na frente. Não teria como estar no meio aqui. E por último, sobrou a letra E, que tá corretíssima, porque tem uma em cima, outra embaixo, as bases, né? E o ao redor, a área lateral, forma um retângulo. Então, a alternativa correta, letra E, de esperança. Agora vamos à correção da questão número 34. Uma questão também simples de análise de gráfico de função do primeiro grau. Aqui no caso tem várias variações, né? Várias variações. Ficou até um pouco redundante. Mas veja que ela é constante, aqui decrescente, aqui crescente, aqui constante. Mas quero um intervalo que seja crescente. E ela vai ser analisada aqui no intervalo de 0 a 5, quer dizer, começa lá no 0, termina no 5 do eixo X. F de 0 até 5, intervalo fechado no 0, fechado no 5, né? Bolinha coloridinha, se tivesse aberta, ao contrário, seria bolinha aberta. Em qual intervalo essa função é estritamente crescente? Só cresce do 2 até o 4. Veja, do 2 até o 4 é a região que ela é crescente. Quanto maior for o X, maior será o Y. Então a alternativa correta, letra D de Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A questão número 35 aborda aqui o tema semelhança de triângulos. Também é uma questão que depende apenas de observação. Dá para fazer contas? Dá, mas aqui a observação é essencial. Os triângulos representados abaixo foram desenhados por alguns estudantes: Ana, Edu, Lia, Bia, Ari e Léo. Quais desses alunos desenharam triângulos semelhantes? Veja, para que dois triângulos sejam semelhantes, nós temos alguns casos diferentes, ou ângulo, 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 ou seja, todos os ângulos com as mesmas medidas, ou lado, 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 todos os lados proporcionais entre si, ou lado, ângulo, lado, ou lado, lado, ângulo. No caso aqui, veja que a Ana desenhou um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Que tem dois lados com a mesma medida. Aqui também o Edu desenhou um triângulo isósceles, tá vendo? Agora, nós vamos ter que achar mais do que triângulo isósceles, porque o Léo também desenhou um triângulo isósceles. Mas tem uma característica aqui no que Ana desenhou que somente o que Lia desenhou tem, que é um ângulo reto.
Então veja, ele tem dois lados proporcionais e um ângulo congruente, um par de ângulos congruente. Veja que eles são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado, ou seja, esse lado é proporcional a esse ângulo é congruente a esse, e esse lado é proporcional a esse. Nós vamos até fazer isso aí para você ver. Se eu pegar 2 e colocar sobre raiz de 2, esse lado sobre o seu correspondente, e pegar esse 2 sobre o correspondente dele, veja que ficaram duas frações rigorosamente iguais, né? Então posso dizer que esses lados são proporcionais. E também poderia pegar o terceiro aqui, ó. Se eu pegar esse lado sobre esse, né, que é raiz de 2, e pegar a base desse sobre a base desse, que é 2, também dá certinho. Veja, 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, 2 vezes raiz de 4, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Que é quanto? Que é 2, que vezes 2 dá 4. Fechou com chave de ouro. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à correção da atividade número 36, que diz o seguinte: os membros de uma banca examinadora escolheram 7 questões de matemática, 5 questões de português e 4 questões de ciências. Veja que a matemática está predominando. Matemática é bacana demais, né? Desse grupo de questões, eles irão sortear 2 questões de matemática, 2 de português e 1 de ciências para compor uma prova de um concurso. Quantas provas diferentes poderão ser elaboradas para esse concurso? Então trata-se aqui de qual tema? Combinação simples. Muita gente diz assim: olha, o cara descobriu a combinação do cofre. Meu amigo, minha amiga, o cofre não tem combinação. O cofre tem arranjo. Se você tiver que digitar lá 78 e digitar 87, o cofre não abre. Já na combinação, não faz diferença a ordem dos elementos. Por exemplo, na dupla sertaneja, Maiara e Maraísa ou Maraísa e Maiara são as mesmas pessoas. Nesse caso, a gente diz que são combinações. É o caso aqui. Vão ser escolhidas 2 questões de matemática, não importa. A questão 1 e a questão 2, ou a 2 e a 1 não vai fazer diferença, desde que sejam as 2 de matemática. Então trata-se de combinação, cuja fórmula é combinação de n tomado de p igual ao fatorial de n sobre p fatorial que multiplica n menos p fatorial. O que é fatorial? É como se dissesse, olha, 5 fatorial é 5 multiplicado pelos inteiros menores que ele, positivos. Então, nós vamos pegar aqui o pessoal da matemática aí, né? Primeiro, as matérias mais interessantes. Brincadeira, né? Português é hiper interessante, ciências hiper interessante. Inclusive, a minha primeira faculdade foi de ciências. Adoro, porém, gosto mais de matemática. Matemática são 7 questões, então a gente diz que n é 7. N é sempre o maior, o número total. P, o pequeno, né? P é 2, vão escolher só 2. É pouco demais, poderia ser mais. Então agora é pegar esses ingredientes e fazer o bolo. Combinação de 7 tomado de 2 vai ser fatorial de 7, que é fatorial de n, sobre p fatorial 2 fatorial, n menos p fatorial, 7 menos 2 fatorial. Porém, tem aqui uma forma de simplificar. Eu parei no 5, por quê? Porque 7 menos 2 dá 5 no denominador. E quando a gente simplifica, olha, simplifica. Eu posso parar no 5. Olha a perda de tempo aqui, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. No numerador a mesma coisa, eu corto tudo, corte rápido, aqui, fechou. 7 vezes 6, 42, sobre 2, 21. A matemática tem que existir para facilitar a nossa vida. Agora vamos ao português, que também ajuda demais, né? Um dos grandes problemas da matemática é a falta do português. O aluno que não interpreta bem, esse aluno não vai bem em matemática. E essa interpretação cabe aqui ao português treinar. Então, quando diz que são 5 questões de português, o n vale 5. 2 delas serão escolhidas, o p vale 2. Então, combinação de 5 tomado de 2 é igual ao fatorial de 5, que é o grande, que é o n, sobre p fatorial, pequeno, n menos p, 5 menos 2, n menos p, é o grande menos o pequeno. A mesma coisa que eu disse anteriormente, vamos simplificar para simplificar.
5 menos 2 dá 3. Então, eu vou pegar esse 5, parar no 3 e fazer um corte rápido. Ah, menino! Então, 5 vezes 4, 20 sobre 2, 10. Agora, ciências. Ciências são quantas questões? São 4 questões e vai ser escolhida só umazinha para a prova. Então, N é 4, P é 1, fatorial de 4, que é fatorial de N, 1 fatorial, 4 menos 1. Chegou até o 3, denominador também chega até o 3. Corte rápido. E combinação vai ser igual a quanto? 4. 4 sobre 1, 4. Beleza? Agora, você tem que saber que nessa prova tem português, matemática e ciências, então você tem que multiplicar 21 do português vezes 10 da matemática, 210 aqui, porque 10 vezes 21 é 210, multiplicando pelas possibilidades de ciências, que são 4, 840. Alternativa correta, letra E. É de esperança. Agora, a questão número 38, que aborda o tema função exponencial, porque a incógnita, o T, está no expoente. Em uma experiência em um laboratório, uma população de ratazanas apresentou um crescimento exponencial por um determinado período. Durante esse tempo, o número de ratazanas podia ser calculado por meio da função n de t igual a 9, que multiplica 3 elevados a 4t sobre 300, onde t é o tempo dado em dias. Ao final desse período, a população de ratazanas era de 27 indivíduos. É muito, hein? Por quanto tempo essa população de ratazanas apresentou esse crescimento exponencial? Então veja bem, diz aqui, NT é o número de ratazanas, o T é o tempo, né? Então, aqui diz que são 27 indivíduos, o que eu faço? Eu volto e substituo o NT, o número de ratazanas nesse tempo, por 27. E, ademais, é só seguir as normas. Qual a primeira norma? Quando um termo passa de um lado para o outro da igualdade, se ele está multiplicado, ele passa dividido. Então, 27 dividido por 9. Aí, quanto que é 27 dividido por 9? 3. Quando a gente tem bases iguais, 3 e 3... Corte rápido. Sobrou o quê? Sobrou, de um lado, 1. Do outro lado, 4t sobre 300. Já vou até trocá-los de lugar para ir adiantando. 4t vezes 1, 4t. 4t vezes esse 1 aqui do denominador, 4t. 300 vezes 1, 300. t igual a 300 dividido por 4, que vai dar quanto? 7 vezes 4, 28, para 32, descemos um 0. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. 75. Alternativa correta, letra C. E não deixe de assistir a próxima videoaula clicando aqui no canto superior direito. Olha, meu amigo, minha amiga, tô te falando isso de coração. Hoje eu me sinto muito feliz em ter estudado, em ter me preparado. Graças a Deus tenho 30 anos de trabalho como professor, sempre escolhi minhas aulas. Por quê? Porque eu fui muito bem no concurso público, eu tirei a maior nota na época, e isso me garantiu muitos anos de escolhas. Eu escolho as minhas turmas, eu gosto muito dos meus alunos, e pense no seu futuro, invista em você, estude. Não pense que as coisas vêm de graça para a gente, não vêm, você tem que batalhar. E eu insisto numa tese sempre com meus alunos, todo mundo é capaz, mas nem todo mundo é motivado. Se você for motivado, se você estudar, se você se preparar, ninguém te segura, você realiza seus sonhos com certeza. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula, e se você tiver gostado, vai lá dar o seu joinha, se inscreva aí no canal, convide seus colegas para compartilharmos conhecimentos, ok? Até a próxima videoaula. Aqui é bom estudar, aqui é bom aprender, e para fazer... Curte o canal do vovô e dá um like. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você.